Então, personas, va bene? Lissi Souza aqui gravando dentro do mês de abril. Estamos em abril, abril, mês de abril, hein? Então, a gravação aqui, mostrar para vocês. Quem nunca leu um livro, falando de leitores e leitoras, né? Quem nunca leu um livro que mexeu com a espinha dorsal? Quando você está lendo assim, que você sente aquele, acho que aquele frio percorrendo a espinha, seja lá por qual motivo, daquilo que tu leu. Quem nunca leu um livro assim? Não, nunca leu um livro assim, não? Pois é, mas fique sabendo, esse livro está te esperando. Sempre há um livro que vai fazer isso com você. Eu, ao longo, né, do tempo de leitura, encontrei alguns, não vou dizer que todos fazem esse processo com a gente, né? Corporalmente, mentalmente, até espiritualmente, né? Há muitos livros que fazem isso. Então, eu encontrei aqui, né, na Jornal da Fronteira, olha só, Jornal da Fronteira, que postou no dia 4 de abril de 2025, a redação 24 horas. Então, o título é esse, né? Os 11,5 trechos mais bem escritos e sublimes da literatura universal. Bem, isso aí na opinião de quem selecionou, né? De quem falou, né? 11,5. Por que será 11,5? A gente vai ver agora, né? Alguns trechos. Aqui a gente tem uma imagem, né? De um escritor, um desenho, ok? E é logo abaixo, ó, todo mundo já leu em algum momento na vida, todo mundo, vamos colocar esse entre aspas, né? Um trecho de um livro que paralisou o tempo. Nossa. Aquelas linhas que te obrigam a largar o livro no colo, olhar para o nada e dizer: como é que alguém escreveu isso? Quando a literatura para de ser apenas arte, começa a flertar com o divino. Quando as palavras se organizam de forma tão bela, tão precisa, tão iluminada, que parece que o autor teve uma ajudinha celestial. Nesse artigo, reunimos os trechos mais bem escritos da literatura universal, com curadoria cuidadosa, coração acelerado e um toque de reverência, para não nos levarmos tão a sério assim. A ideia de 11,5 é um charme a mais, porque nem tudo na vida ou na literatura precisa ser exato. Ainda bem que tem alguém dizendo isso, né? Às vezes, o meio trecho extra é o que nos surpreende. Se você ama livros tanto quanto ama encontrar o tom ideal de base para a sua pele, esse artigo é para você. Vamos descobrir juntos como essas palavras extraídas de páginas imortais continuam a inspirar gerações. Prepare o café, acomode-se bem na poltrona e venha se deslumbrar com o poder quase místico da palavra escrita. Primeiro aqui, o primeiro lugar do Jornal da Fronteira aqui, né, desse texto. Gabriel Garcia Marques, em 100 anos de solidão. É um livro grande, ok? Vale a pena ser lido. É um livro, um dos grandes livros de todos os tempos da história da literatura, né? É claro que tem livros que marcam suas épocas. Acredito que 100 anos de solidão tem essa relevância, uma relevância também pelo fato do Garcia Marques ter sido latino, né? Um autor latino da América Latina, né? Vamos dizer assim, né? A levar o Nobel de Literatura. Então, a frase, ó, o mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome. E para mencioná-las, se precisava apontar com o dedo. É com esse parágrafo que Garcia Marques abre as portas para Macondo,
É simples, é primitivo, é poético e nos joga direto na fundação de um mundo que ainda nem sabe nomear o que vê. Então, o que é que vocês acham aí desse primeiro lugar? Seria o seu primeiro, seria a sua primeira começo, o seu primeiro começo de livro que te marca? Seria o seu? Vamos ao segundo. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Sim, Hora da Estrela. Tem até um filme, né, com, acho que é a Marcela Cartacho, Cartacho o sobrenome, me vem aqui na cabeça agora. Zé Dumont, se não me engano também, como personagem. Virou filme, né? Tô falando assim, virou filme. Tem filme da Hora da Estrela. Sou tão misteriosa que não me entendo. Ó, nessa aí a Clarice cavucou fundo, hein? Cavucou fundão, hein? A Clarice Lispector. Clarice não escreve, ela psicografa. Sua prosa escava, olha só, escava, né? O íntimo do ser humano com precisão cirúrgica. E essa frase é quase um espelho existencial. Ousada, ambígua e perfeita. O que você acha? O que você acha de Clarice? Já leu Clarice? Você que está assistindo, você já leu Clarice? Alguma coisa dela? Não? Não. Pega aí, vai lendo qualquer texto, crônica, conto, vai vendo. Carta, vai vendo. E romance. Bom, terceiro, William Shakespeare. Ah, esse aí é centenário, né? William Shakespeare. Inclusive, parece que abriu o aniversário de Shakespeare, hein? Abril tem Shakespeare, né? Abril tem Shakespeare. O livro Hamlet, ai my God. E do Hamlet é tirado uma das frases, né, que é muito usado por citações, é usado em citações desse trecho. Então, não há tradução livre, que eu não vou falar no inglês, não, tá bom? Tradução livre. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Shakespeare nos lembra que o mundo é um mistério e a arrogância do saber é, no fim, um véu fino diante do universo. Então, há mais coisas, né, entre a mão direita e a mão esquerda do que a gente possa imaginar, né? Então, vamos lá. Opa, quarto lugar, Mia Couto. Gente, Mia Couto é um contemporâneo, é um autor de uma elegância, tem uma elegância na escrita, é um autor que nos coloca diante do sonho e da realidade. E ele vai, né, nessas construções localizadas, assim, local. Ele pega o seu lugar comum, né, o seu pano de fundo, a sua terra, seu país. Então ele consegue pegar essas histórias e dar a ela um caráter, digamos, de sonho, de subjetividade quase palpável, assim, sabe? A subjetividade palpável de Mia Couto. Sinceramente, Mia Couto é um autor esnobado pela, pelo Nobel, tá? Na minha opinião, ele é esnobado. A não ser que ele não se interesse mesmo em levar um prêmio assim. Será que ele não se interessa em receber um prêmio Nobel? Será? A gente fica perguntando, né? Terra sonâmbula. As palavras, quando ditas, não têm mais retorno, mas o silêncio também não volta atrás. É.
Às vezes o silêncio fala muita coisa, né? Tem hora que o silêncio fala muita coisa. E tem hora que não fala nada mesmo. Então é o nada sobre nada. Então, não volta atrás, o nada já é nada, então não volta. Mas às vezes o silêncio encerra muitos significados, né? Então, esse é o começo aí, ó, Terra Sonâmbula. Mia é pura poesia embutida em prosa. Uma das definições de Mia Couto. Né? Suas palavras parecem ter sido lapidadas com lixa de vento e areia de sonho. Opa, lixa de vento, areia de sonho. Ah, vamos imaginar isso, né? Aqui ele diz muito com quase nada. Vai pensando aí nessa frase. Quarto lugar. Seria o seu quarto lugar também? Seria, do Miyako? Vamos ao quinto. Fyodor Dostoiévski. Olha, os irmãos Karamazov. Oh my God. Gente, eu vi esse filme, mas mais de uma vez. Mais de uma vez. Não estou falando de filme, mas não do livro. Hein? O livro revela terrenos muito mais psicológicos, né? Uma psicosfera de amor, de ódio, de tudo que você pode encontrar no aspecto familiar. É meio que obra-prima, né, assim, do Dostoiévski. Assim, é um livro assim, é um livro que mexe com quem lê. Acho que é impossível não mexer um pouco com quem lê Os Irmãos Karamazov. Um grande livro. Se Deus não existe, tudo é permitido. Tem camisetas com essa, tem camisetas com essa frase, assim, né? Estampados. Virou até marketing para muita gente, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Será? Essa frase atribuída a Ivan Karamazov é um pilar da filosofia moderna. Tá vendo? Em uma linha, Dostoiévski discute moral, liberdade, fé e ainda dá um nó na cabeça do leitor. Exatamente isso. Bem desse jeito. Então, Dostoiévski, grande autor russo. Número 6, Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Gente, Virginia Woolf, quem conhece um pouco da história dessa escritora, sabe como ela sofreu bastante e ela deixou uma carta belíssima para o marido, assim, quando ela se atirou no lago. Amarrou uma pedra no pescoço e se atirou no lago. Então ela deixou uma carta muito bonita. Vocês encontram isso aí na internet. Virginia Woolf era, acho que se ela sentasse para trocar umas ideias assim com Clarice Lispector, eu fico imaginando, hein? Virginia Woolf, Clarice Lispector, sentada conversando. Olha só, a IA pode fazer um negócio desse, né? Inteligência artificial pode até fazer um negócio desse, né? Mas vamos a Virginia Woolf aqui. Mr. Dalloway disse que ela mesma compraria as flores. Olha o começo do romance. Começar um romance com essa frase trivial é um ato de coragem estilística. Mas Woolf transforma o cotidiano em epifania e mostra que o sublime mora no gesto banal. Então, seria o seu sexto lugar, Virginia Woolf? Tem até um filme que eu assisti, né, chamado Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Nossa, inclusive com a Elizabeth Taylor, né? É muito legal essa. Quem tem medo de Virginia Woolf. Muito bem. Número 7, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Brás Cubas. Acho que não teve romance mais dissecado, né, no Brasil ao longo dos séculos de existência desse país. Então, acho que não teve livro mais dissecado. São Memórias Póstumas. E aí vem essa frase, né, que até é usado por alguns amigos meus, gostam dessa frase. Né? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bom, isso é muito impactante, né? Isso é impactante. Isso mexe com crenças, isso mexe com atitude em relação à vida, isso mexe muito com a visão do patriarcado e também matriarcado, isso mexe muito com isso, né? Então ele toca numa ferida aí, que é uma ferida difícil de fechar, com essa frase. Machado, com sua ironia refinada e olhar cirúrgico sobre a sociedade brasileira, crava essa que é uma das frases mais ácidas e brilhantes da nossa literatura. Sátira pura com verniz de filosofia. De fato. Seria o seu sétimo lugar? Diz aí. Você que está assistindo, fala aí. Por favor, seria o seu sétimo lugar? Fala pra gente. Oitavo lugar, Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Gente, esse título ele já é convidativo. Tá? O Proust ele já tinha, a seu tempo, uma visão muito bacana de convidativo para um livro. A seu tempo ele já tinha essa visão. E começa assim: durante muito tempo deitava-me cedo. Vamos lá? Sim, só isso. Mas a chave de entrada para uma das maiores obras da história, com uma frase banal, Proust nos conduz ao universo das memórias involuntárias, como a da famosa Madeleine. Bom, então, gente, para entender um pouco desse processo de Proust, e olha que Proust já tem muitos fãs, hein? Já foi muito lido, hein? Então, vale a pena experimentar Em Busca do Tempo Perdido. Por que eu falo isso? Porque quando Proust escrevia, ele escrevia para uma sociedade que não tinha os entretenimentos extras que a gente tem hoje. Então, os livros eram digamos assim, o streaming da época. Livros eram o streaming, era a série, era a série famosa, era o filme bombado, digamos assim. Então, os livros tiveram seu grand moment, será que é isso mesmo? Tiveram seu grande momento, né, das pessoas sentarem para ler. Isso não é sociedade letrada, tá? Porque sociedades letradas gostam muito de sentar, ou gostavam de sentar, ou então estar dentro de um metrô, não, trem, né? Vamos dizer trem, ou numa viagem, ou num bosque, sentar para ler um livro. E sociedades letradas sempre gostaram disso, né? Então, só lembrando aqui que Proust escrevia para uma sociedade que gostava de romances. Vamos lá, número 9. Fernando Pessoa, O Livro do Desassossego. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Olha que genérico. Olha que perturbador. Né? Enquanto a gente pensa que é indivíduo, nós pensamos que somos indivíduos, né? Não, eu sou um indivíduo. Eu sozinho, será?
Então, tenho dentro de mim todos os sonhos do mundo. Como é que você pode ter todos os sonhos do mundo dentro de você se você é isolado de algo? Então, não dá para ser isolado. Então, você é o universo. Se você tem, você é o universo. Então, você é universal. Então, ser universal não significa que você é plural. Entende? Ser universal é ser plural. Entende? Acho que o Pessoa, ele quis dizer isso, que ele não é só. Ele não é sozinho. Acho que ele quis dizer isso também. Um verso que parece ter sido escrito com o peso e a leveza de uma alma inteira. Pessoa é um oceano de fragmentos. E aqui ele se resume em uma única gota perfeita. Opinião de quem selecionou. Número 10. Tom Morrison. Amada. O que você faz com o que te é dado, isso é o que importa. Olha, parece até insight para autoajuda, né? O que você faz com o que te é dado, isso é o que importa. Morrison toca nas cicatrizes da escravidão com lirismo e dor. Essa frase é um grito sutil sobre destino, resistência e dignidade. Dói e ilumina. Vamos a 11. Número 11, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, você pegar um trecho só, é fogo, hein? Grande Sertão Veredas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. Percebe como ele arquiteta, né, o vai e vem das coisas, né, os processos que ocorrem com isso que chamamos viver. Guimarães Rosa não escreve português, ele reinventa o idioma. Inclusive, ao que me parece, o Guimarães Rosa é homenageado da Feira do Livro de Minas Gerais desse ano. Acho que é isso que vai acontecer no mês de abril em Belo Horizonte, se não me engano. E aqui, numa cadência quase de oração, ele explica a vida como só um sertanejo, filósofo, poeta poderia. Então aí você percebe nessa oração todo o fazer poético também do autor. Então vamos para o 11,5. 11,5, não sei por que 11,5, né? Franz Kafka, A Metamorfose. Olha, Franz Kafka está sendo lembrado aqui, hein? Quando Gregor Samsa, certa manhã, acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então, assim que começa, né? Assim que tem esse trecho de metamorfose. Você pode dizer, mas isso é só o começo da história. E eu digo, exatamente, é o começo mais estranho, impactante e existencialmente angustiante já escrito. Meio trecho, talvez, mas vale um lugar inteiro. Então, imagine, né, nesses tempos de inteligência artificial, o que isso pode fazer com esse começo, né, de texto, de livro, da metamorfose. Muito bem. Esses trechos não são só frases bonitas, né? São explosões de sentido, revelações literárias, lapsos de divindade humana, registrados em palavras. Cada um deles tem o poder de nos lembrar por que a literatura é essencial, não só como arte, mas como bússola,
espelho e abrigo. Eles são as provas vivas de que, sim, a escrita pode tocar o transcendente. Sim, a escrita pode. E o fecha em 11,5, né? Para excluir também outros grandiosos romances. Esses aqui são alguns, né? Inclusive alguns romances que li não são nem citados aqui e que para mim tem trechos assim que são como chave, são chaves, né? Abrindo portas no leitor, né? Varia de leitor para leitor também. Então, o que tu tem achado disso? O que você acha dessa escolha? O que você incluiria? Logo abaixo aqui, o que você incluiria como começos de romances perfeitos no seu modo de ver? Ou que resuma, que sintetiza uma história, ou que fez você ficar estupefato, boquiaberto, tenso ou liberto com o que você leu. Então, é isso que eu tenho para agora. Agradeço a você. Se você gostou, dê o like aí, né, pra gente. Colabore com o canal, ajude o canal, ok? Muito obrigado.